Lembre que você pode. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Bala de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e hoje eu tenho um convidado especial aqui para chamar. Chega aí. Fala, Professor Ives Urquiza do canal Física Total. Já tem um tempo que eu quero gravar com esse moço aqui, mas não consigo, cara, é difícil, bicho. Não, que é isso, não diga isso não. Minha agenda talvez, eu não. Eu sou de boa. Aí você é facinho pra minha agenda. É, pra minha agenda. Ives, cara, muito bom ter você aqui. Eu trouxe você pra te comentar num assunto que eu sou nerd. Eu não sei se você sabe, se você já percebeu. Eu sou um pouco nerd. Quem já conversou com você 5 minutos percebe facilmente isso. E uma coisa que eu gosto de brincar bastante é, por exemplo, assistir filmes de super-heróis e discutir questões de ciência naqueles filmes, né? Tudo bem que aquele ali é ficção e tal, né? E óbvio, ele não é feito para respeitar as leis da ciência, né? Então ele é feito para poder fazer coisas bem malucas. Mas eu gosto de puxar o assunto dali e às vezes discutir com os alunos isso, né? E o cara fala, tá vendo aquela coisa ali? Não dá para ser assim, né? Eu acho legal. E aí eu trouxe você aproveitar para falar sobre isso. Né? Tá, tranquilo. Vamos nós? Reforçando isso que você diz, realmente, filme de ficção, como o próprio nome já propõe, é um filme de ficção científica. Só que, às vezes, quem produz o filme tenta dar umas explicações científicas para justificar as coisas. Sim. E aí, realmente, é um exercício você ficar tentando questionar. Será que isso que ele disse faz sentido do ponto de vista científico? Né? Quem faz isso maravilhosamente bem, olha o momento do Merchan, é o Átila lá na Nerdologia, né? Sim. E o Pedro Loz também lá no Ciência lá Todo no Dia. Ciência Todo Dia, né? Os destruidores de sonho, como o Átila às vezes diz, né? Ele destrui mais um sonho seu. Mas é um exercício muito bacana e quem é nerd aí do outro lado provavelmente também se incomoda às vezes como assim? Explosões no espaço, barulho no vácuo, né? Não, e você falou um negócio de explicação científica, geralmente tá assim hoje em dia. Se ele quer dar uma explicação científica, ele bota a palavra quântico no meio. Qualquer coisa, quântico. Pronto, explicou. É assim hoje em dia. Ai, senhor. Nem fala, você sabe que eu fiz uma minissérie de vídeos, né? Foi mesmo, sobre você fez no seu canal. O canal lá, Física Total, tá, gente? Quem não conhece, o professor Ives Urquiza, lá do canal Física Total. Você quer aprender física, quer estudar física, tá lá. E, de fato, tem uma playlist só sobre isso, uma playlist educativa, inclusive. Isso, exato. E até o 8º episódio é um episódio meio polêmico, porque o nome do episódio é Isso Não É Física Quântica. Falando sobre, entre outras coisas, coaches quânticos. Cura quântica. Tudo quântico. Nossa. Mas, assim, eita, nem é pra isso o vídeo, mas aproveitando. Você sabe que uma pessoa que ajudou isso a acontecer foi um físico, né? Tem um físico que ficou muito famoso na década de 80 do século passado, que escreveu o Tao da Física, Frijol Capra. Ele viajou para o Oriente, aí conheceu o taoísmo, aquela ideia de yin e yang, energias opostas, e aí ele fez um paralelo, traçou um paralelo com dualidade de partícula e onda. E aí construiu um livro todo baseado nesses paralelos entre filosofia oriental e física quântica. E popularizou demais naquela galera New Age. Entendi. E aí depois quântica virou selo de qualidade científica no que não é ciência. Tipo, eu quero falar de algo com teor científico, só que eu não sei ciência, eu boto o nome quântico. Quântico no meio lá e pronto, virou ciência. Eu quero dar um treinamento de coach. Agora eu vou ser um coach quântico com cocriação da realidade. E reprogramação do DNA. Putz, isso cabe em outro vídeo. A gente pode até pensar. Esqueçam isso aí, outro assunto, mas vamos então para a coisa do vídeo. Então quer falar sobre heróis, né? Então vamos lá, nós separamos aqui 3 problemas de física do universo, por exemplo, da Marvel. Vamos considerar só os filmes, né? Pode ser que a gente acabe depois falando alguma coisa dos quadrinhos, que eu também não entendo muito do parte dos quadrinhos, não. Eu gosto mais, assisto mais os vídeos mesmo, né, os filmes, né? E eu também não sou um especialista, eu não tenho uma memória boa para decorar essas coisas todas. Aliás, minha esposa fala que só tenho memória para matemática. Aí realmente eu lembro das coisas. Agora, alguma informação aconteceu num filme, tal. Eu não lembro de todos os detalhes. Mas eu lembro das coisas à parte. Então, um problema que a gente estava conversando aqui. Inércia. Inércia é um problema sério nos filmes. Então, um exemplo clássico é aquela lá. Tá lá a pessoa caindo no filme do Homem de Ferro, tem uma cena assim. Então, um monte de gente caindo do avião. Eu não lembro agora se é no 2 ou no 3, acho que é no 2. E ele vai lá e voando e pega na mão da pessoa. Era pra arrancar o braço da pessoa, não pegar ali, porque o cara tá caindo, ou então o cara tá caindo, o cara segura a pessoa cai no braço dele, né? Era pra partir a pessoa em 3. Qual o problema ali físico que acontece? Bom, como você já falou, né? A inércia, ela está diretamente associada à dificuldade de alteração do momento linear de um corpo. Certo. Né? Simplificando, a gente pode pensar também na velocidade. Então, toda alteração da velocidade, seja ela na intensidade, cuidado com isso, seja ela na direção, porque muita gente pensa, quando fala em variação de velocidade, pensa em ficar mais rápido ou menos rápido. Mas fazer uma curva é alterar a velocidade.
Então, na hora que o cara tá em uma queda vertical... Que alterou a direção, né? E lembra que velocidade é uma grandeza vetorial, então tem direção, sentido e magnitude. Isso. Então, mudou direção, mudou a velocidade. Isso. Ok. Então, ele tá em queda. E aí vem um objeto perpendicular e altera a velocidade de vertical para horizontal. Num intervalo pequeno, você tem uma aceleração muito alta. Certo. E aí, qual é o problema da aceleração alta? É que a aceleração, quando aplicada a uma massa, está diretamente relacionada com uma força. Uma força, certo. Então, se eu tenho uma massa sobre ela, uma aceleração muito intensa, então ele sofreu uma força também muito intensa. Certo. E aí, essa força aplicada num corpo humano, ela produz efeitos. Certo. Como você falou, o cara tá caindo com o braço esticado, aí passa um super-herói, pega pelo braço e puxa, pode ser que só o braço venha, né? Tá caindo, o cara abre os braços aqui, pode ser que só um pedaço fique. Tem até uns desenhos antigos que brincavam com isso, era Three Little alguma coisa, que era um desenhozinho meio trash, que sempre alguém se machucava no final. Você pode até... Não lembro. Na hora da edição pode ser que ele bote o nome aqui, tá? Tá. Mas crianças não devem assistir. E tinha exatamente isso. Simulando um super-herói indo salvar alguém, ele esticava o braço, a pessoa passava e ficava só uns pedacinhos de carne aqui no braço e o resto se partia. Tem outra coisa engraçada nisso de Ness, que é outro exemplo, que é no filme do Capitão América. Tem uma cena que ele tá brigando no elevador, que é muito massa aquela cena. Só que depois ele se vê na situação que ele não tem pra onde sair. O que ele tem ideia? Já sei, vou pular aqui do prédio. Aí ele pula do prédio, só que na hora pra poder... Ele tá caindo com o escudo dele, que em teoria é tal do vibrânio, que em teoria aquele metal lá absorve as vibrações do ambiente. O que ele faz? Ele bota o escudo e puf, bate no chão e pronto, tranquilo. O cara tava caindo na velocidade do caramba, né? A aceleração, ele tava lá do alto do prédio. Quando chega no chão, o que ele faz? Pluf, botou o escudo e resolveu. E nessa aí também seria um problema ali. Aí a gente fala, por exemplo, de teorema do impulso, tá? Tem a ver com a inércia, porque a tendência do corpo era continuar em queda, se bem que ali ele está acelerado, né? Não é exatamente velocidade constante. Certo. Então ele já está sendo acelerado. Mas aí o problema é que ele é freado bruscamente. Sim. Né? E aí a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, cinto de segurança e airbag. Certo. Por que airbag é melhor do que cinto de segurança? Boa pergunta. Porque ele consegue absorver o impacto num intervalo de tempo maior. No caso, o airbag. Certo. Isso. E aí se a gente, por exemplo, construísse um gráfico, na vertical a gente tivesse força. Certo. E na horizontal a gente tivesse tempo. Certo. O gráfico da aplicação de força, quando eu dou um soco em você, o seu corpo se deforma para absorver esse impacto. Tá. E aí, se a gente tivesse aqui na vertical a força, a gente ia perceber um crescimento em curva, certo. Chegava num máximo e depois uma diminuição, como se fosse um sino. Certo. Uma gaussiana. Tá. E aí a gente fala em força média, certo? Certo. Pronto. Quando a gente consegue aumentar o intervalo de tempo, certo, esse pico da força máxima diminui. Então, quando a gente tem uma colisão com um intervalo de tempo maior, certo. A força média aplicada para parar o corpo é menor. Tá. Por isso que o airbag é mais eficiente, porque ele é uma bolsa de ar que se deforma com o impacto. E aí, se deforma, aumenta o tempo de colisão, diminuindo a força média. Que é o que a gente faz com as articulações. Quando a gente salta... Né? A gente sempre salta flexionando a articulação para aumentar o intervalo de tempo e diminuir a força média. É por isso que a gente não se machuca numa cama elástica. Porque ela se deforma, aumenta o tempo de contato e diminui a força média. É por isso que a gente no judô aprende a cair em enrolamento. Porque em enrolamento eu aumento o tempo e diminui a força média. Então, o que está por trás aí do que está no erro, além da ideia de absorver o impacto que a gente vai já discutir, é que o vibrânio ele praticamente não se deformou. Sim. Então, é uma pancada seca, intervalo de tempo pequeno. Certo. Força lá em alta, cima. Lá em cima. Quanto menor o intervalo de tempo, maior é a força aplicada. A mesma coisa, o cara tá caindo, pegou pelo braço. A mudança é brusca, menos tempo, alta força. O cara tá caindo, abre os braços, bateu em você, menos tempo, alta força. Né? Na verdade, intensa. Tá? Intensa força, muita força. Crescimento aqui aí dá a ideia de alto, baixo, mas na verdade é intenso. Tá. Forte, a magnitude, mudou a magnitude. Tá. Então todo o problema aí tem a ver com a relação de intervalo de tempo e intensidade da força. Certo. Quanto menor o intervalo de tempo, quanto mais brusco é a mudança, maior precisa ser a força. E aí o corpo humano ele tem limites. As articulações, elas, dependendo do esforço feito sobre elas, elas podem ser colapsadas. Certo. Né? É a ideia de pegou pelo pulso, o corpo continuou, foi embora. Né? Homem-Aranha também, né? Tem cena que, por exemplo, tem uma pessoa caindo do prédio, ele
dá uma da teia, aí cria um pêndulo. Isso. E aí no ponto mais baixo do pêndulo, pega a pessoa. Se é no ponto mais baixo do pêndulo, a velocidade instantânea dele é horizontal. A pessoa está em queda vertical. E aí rapidamente a pessoa tem uma variação. Era pra cortar a pessoa no meio. Isso, exatamente. Rapaz. E falando do negócio do escudo do Capitão América também, eu lembrei de outra cena, que é o seguinte, então vamos lá. No filme, ele pegou, caiu do prédio e colocou pra poder parar a queda. Supostamente, o vibrânio não transfere pra ele o impacto, porque ele absorve a vibração. Isso. Porque, considerando que o metal ele sofre uma deformação elástica, não só plástica, né? Ele deveria se restituir. E aí criaria uma vibração. A propriedade máxima do vibrânio é que ele absorve o impacto, porque ele absorve esse tipo de vibração. Em teoria é isso. Essa. Só que se isso é verdade, deveria valer em todos os casos, não só quando é conveniente para o Capitão América. Por exemplo, na cena que ele tem um filme que eu acho que é a Guerra Civil, que tá lutando Capitão América e Homem de Ferro. O Homem de Ferro vai lá e dá um tranco assim no... Eita, até mexi aqui no microfone. O Capitão América vai lá e dá um tranco no... Não, Capitão América não. O Homem de Ferro dá um tranco no Capitão América e ele bota o escudo e aí ele é deslocado para trás do Capitão América. Não poderia acontecer, porque se ele consegue cair de um prédio, absorveu todo, o impacto do Homem de Ferro não é nada para poder chegar aí. Era para o Homem de Ferro bater no escudo dele e ele ficar quietinho no lugar que ele tava, o Capitão América, e o Homem de Ferro só cair. Né? E o contrário também, porque lembra que força é uma interação, é interação, ação entre. Certo. Se ele absorve o impacto quando ele recebe, ele também não transmite. Então, por exemplo, ele não deveria dar uma escudada e jogar ninguém longe, porque batia e absorvia o impacto. É verdade. E aí, como é que o capitão joga o escudo? O escudo bate nas coisas, bate e volta pra ele. Na primeira pancada era pra ficar. Se em teoria ele absorver todas as vibrações, né? Aquele escudo é uma beleza, né? É uma maravilha esse negócio. E agora eu pensei em outra questão física aqui, que é o problema de conservação de massa. Que é, por exemplo, o Hulk. O Hulk tem lá um ser humano, sei lá, 90 quilos, não sei quanto é que tem o peso na história do Bruce, né? Do Bruce Banner, né? Aí, David Bruce Banner, né? David Bruce Banner. Aí ele tá lá, beleza, um homem normal. Aí ele rapidamente cresce e vira um gigantesco, uma massa gigantesca. Você não ganha massa assim do nada. Você não cria massa do nada. Então, você tem um animal que tem 80 quilos, não passa a ter 400 quilos do nada. Então, ou ele tem que ter algum tipo de coisa biológica, ele comeu muito, então podia fazer o Hulk igual o Goku. Ia comer bastante coisa, depois não crescia, né? Era uma opção. Problema de conservação de massa lá com o Hulk, né? Como é que ele consegue chegar e fazer isso? Como é que ele... Quando a gente lembra de como é que é a origem do Hulk, né? Pelo menos nos filmes mais recentes, ele é exposto ao chamado nanomed, que seria um tipo de composto biológico. Tem um negócio desse que era para regenerar a pessoa. Acho que lá do filme 1. É uma coisa assim. Que até esse nanomed, ele é estimulado pela radiação gama, que faz mal, na verdade, a radiação gama por conta da alta energia que ela tem. Que é uma radiação ionizante. Na verdade, o tecido humano atravessado por radiação ionizante, ele é destruído e não reconstituído. Né? Mas aí os nanomeds, por alguma razão que não é explicada no filme, ele faz um fator de regeneração acelerado. Pronto. E como é que funciona um fator de regeneração no corpo da gente? A gente tem as células que são repostas. Certo. Mas elas são repostas porque a gente se alimenta. Ok. E aí há uma transformação de um tipo de coisa em outro. Certo. Né? Então, supostamente, esse fator de regeneração aceleraria esse processo. No caso do Hulk, acelera a tal ponto que, ao invés de só regenerar o tecido, ele cria novos tecidos sobre os que já existem. Pelo menos essa é a história da proposta. Só que beleza, como você disse, o Goku pelo menos ele se alimenta. Come Hulk, pra caramba. E o Hulk? Nada, ele só fica com raiva. A raiva dele é o que faz o gatilho, fica gigantesco. E aí vai uma pergunta pro Pirula. Pro Pirula? Manda aí. Pirula, o Hulk é verde porque ele faz fotossíntese? E é daí que ele transforma energia? Ele puxa mais alguma coisa lá, né? Vai saber. Vai saber se ele produz essa energia através de algum cloroplasto, alguma coisa que ele tem na pele. Tiração de onda, até porque as plantas, para produzirem energia, elas se alimentam também. Elas retira do solo. Eles sugam água, os nutrientes. Aquela coisa de seiva bruta, seiva elaborada, mas ele realmente... Tanto que você tem, durante o crescimento das plantas, aquela coisa de deposição de carbono, né?
O pessoal fala muito de as florestas, pulmões do mundo, não sei o quê. Só que ela consome oxigênio também durante a respiração celular. Ela produz e ela traz de volta. Quem produz e não pega de volta são as algas cianofíceas, né? Que é uma outra história. Ó, esse papo de nerd tá falando de super-herói, daqui a pouco você fala de algas cianofísicas. É assim mesmo. Vai misturando assim. Mas, de toda forma, para haver a fotossíntese, né, tem que ter um substrato. Então ele puxa de algum lugar, ele se alimenta. Certo. Então o Hulk, ainda que fizesse fotossíntese, ele tinha que puxar energia de algum lugar. A não ser que durante a transformação dele, ele conseguisse pegar de alguma coisa no ar. Ele consegue absorver de alguma coisa essa massa para poder... Ou energia. Porque também tem a questão da energia para transformar em massa e massa em energia. Então, só se explicar também desse jeito, alguma coisa de energia que transforma em massa. Pois agora que você falou nisso, puxou Einstein, a gente tem um detalhe, né? E igual a mc². Ok. Para você produzir 1 grama de massa, a energia que você tinha que transformar é absurdamente alta. Imagina produzir quilos de massa. É verdade, porque tem quilos, né? Porque você tem um C ao quadrado ali. A ordem de grandeza do C é 10 a nona. Ao quadrado é isso? 18, né? 10 a 18. Na verdade, 3 vezes 10 a oitava fica 9 vezes 10 a 16ª potência. A ordem de grandeza é 10 a 17. Né? Para cada quilo novo, ele precisaria de uma energia transformada em unidades do sistema internacional de 10 elevado a 17. Milhar, 3. Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Então, de 10 a 15. Então, ele precisaria de 100 quatrilhões de joules para poder transformar cada quilograma de massa absorvida. Isso, beleza, imagina. E depois ele tem um processo que é o contrário. Ele tá grandão e tem que voltar. Então aquela massa vai transformar em energia, vai liberar energia. Ele vai fazer e vai explodir a energia e voltar para a massa que tinha antes. Como a gente fez essa conversa sem pesquisa... E eu não sei todos os detalhos do Hulk, não. Então, só qualquer coisa também, se vocês souberem detalhes do Hulk, tal, coloca no comentário aí a parte da explicação, entre aspas, que eles dão. Mas de qualquer maneira é ficção e a gente tá brincando em cima, né? Tem que deixar isso claro. Imagina essa energia sendo liberada de forma rápida, como É uma explosão. É uma explosão, mas é uma explosão... grande. Cara, 10 elevado a 17 vezes lá os 400 quilogramas que ele ganha, né? Sobe mais 2 casas, mas vai 10 elevado a 21. A gente tá falando em energia provavelmente da ordem de grandeza do consumo mundial num dia. Caramba, isso aí de uma hora você... Do nada, né? Agora, eu vou ter que me lembrar, não sei de onde exatamente, mas eu já vi algum comentário sobre a coisa do Hulk, que ele teria acesso a uma certa energia ou massa de uma dimensão não física da gente. Então universo paralelo. Então ele rouba, digamos assim, essa massa, energia de outra dimensão. Que inclusive tem algumas teorias em física que falam como se fosse um ghost, não uma partícula fantasma, que ela de repente ela viola pontualmente a conservação de energia. Uma energia aparece, uma energia desaparece. E para onde é que ela vai? Aí alguns acreditam que vai para uma outra dimensão. Ele pode inventar uma viagem dessa aí lá, né? Por exemplo, né? Doutor Destino, ele não passeia pelas dimensões, né? Começou a botar dimensão, aí começa a cagar tudo, começa a ficar uma loucura, bicho. E se botar viagem no tempo também, pronto. Se bota um universo multidimensional mais viagem no tempo, aí você lascou com tudo. E já que a gente tá indo no universo DC... Não, Marvel. Marvel, foi Marvel, porque eu já tava pensando em um cara DC, mas aí isso fica para um próximo vídeo. Se você gostar desse vídeo, a gente repete ele falando do universo DC. No universo Marvel, tem um cara que ganha muito mais do que o Hulk. Que é o Homem-Formiga. O Homem-Formiga é uma doideira. Tanto ele pode ficar muito gigante ou muito pequeno, né? E lá, se eu não estou enganado, pelo menos quando ele diminui, o pessoal fala de mudança de densidade, porque ele tem aquela explicação de que, como ele fica menor, mas tem a mesma massa, o soco dele... A pressão muda a pressão e aí... porque assim, tudo bem, pressão, você vai ter a força pela área. Isso. Então, se eu aplicar uma pressão numa área muito grande, é uma coisa, se eu aplicar uma mesma pressão, ou seja, uma mesma força, aliás, numa área menor... Aí se perfura, né? É a ideia do prego, né? Se você botar a ponta do prego e bater na cabeça, ele perfura. Se você fizer o contrário, botar a cabeça e bater na ponta, ele não entra. Ou a ideia da cama de prego. Você bota um monte de pregos numa tábua, você deita em cima e você não se machuca. Isso. Agora, se você botar só um prego e você chegar e deitar, você fura. Se machuca, Você se machuca. Então, você está distribuindo, tem a área para distribuir e tal. A ideia é por aí. Mas ele realmente, em teoria, ele quando diminui, se ele diminuir e manter a mesma massa, então vai ter que mudou então só a densidade.
Isso. Porque você diminuiu o volume, né? Isso, mudou o volume, com a mesma massa aumentou muito a densidade, ficaria super denso. Mas aí isso faz sentido, quer dizer, faz sentido ele dar um soco grande e ter uma força, e ele dar um soco pequeno e ter outra força? Você só mudou a massa? Bom, vamos lá. Lembra da história lá do momento linear que a gente falou, das colisões? Pronto. Se ele tem a mesma massa e ele produz a mesma aceleração, por exemplo, ele vai dar um soco, né? E ele produz a mesma aceleração, massa vezes aceleração, força. Então ele não mudou a força. É verdade, tá. Porque em teoria ele não ficou mais ágil, mais rápido para dar o soco dele, né? Para ele poder, porque se ele tá dá uma aceleração maior, beleza, massa em teoria é a mesma, aceleração ele bota mais, aí você tem uma maior força. Mas se ele tá menor, manteve a massa e não acelera mais o soco, então seria a mesma força que ele faz. Isso. Aí seria, só que a diferença seria fazer uma força, que seria uma força numa área grande, que é, por exemplo, a área que o soco dele ia pegar numa parede, e quando ele tá pequenininho, é aquela mesma força numa área menorzinha. Então ele ia perfurar. Então ao bater numa parede, ao invés da parede explodir, ele ia fazer uma perfuração, ele ia bater a ideia do projétil, por exemplo, Sim. de um projeto de uma arma, por exemplo, né? Que ela é bem pontuda, pontiaguda na verdade, que é exatamente para você poder ter mais penetração. Ou é a ideia do formato da agulha, por exemplo, que é o bisel, né? Que a agulha, embora seja já bastante fina, a ponta dela é ainda mais fina para facilitar o acesso. Certo. Que é o formato de bisel, aquele corte que você tem na ponta da agulha. Certo. E isso a gente pensando nele diminuindo, né? E ele aumentando também tem problema. Tem. Primeiro problema é, supondo que fosse consistente a ideia de que ele ficando menor, ele teria um esforço maior no soco, ele ficando maior, ele ficaria frágil. Não, e tem outra. Ele tem mais massa? Sim, aí é que dava a pergunta. Essa que eu ia fazer a pergunta. Se ele diminuiu, ficou com a mesma massa, então mudou o volume dele, mudou a densidade. Quando ele está maior, é a mesma massa também, então, e o volume é muito maior, então ele é quase como um balão, né? Porque é o mesmo peso, só que está gigantesco. Desculpa, mesmo peso não. A mesma massa, só que gigantesco. Então, se a mesma massa num volume maior, então ele ficou uma densidade menor. E aí ele virou um balão, então. Ia ficar flutuando. Então... E considerando a ideia de força sendo proporcional com o volume, que não é correta, mas supondo que a gente usasse a mesma argumentação, então quando ele ficasse muito grande, ele não teria nenhum efeito de força com aquele tamanho. Ele não conseguiria destruir nada, ele não conseguiria pegar ninguém, porque ia ficar super frágil. E eu lembrei de outra coisa agora, Ives, que eu acho que eu vi alguma coisa do tipo, nesses canais de coisa de animais, né? Por que o elefante tem uma pata muito grande? Porque ele tem um peso muito grande, né? Se ele tivesse uma pata muito pequenininha, ele ia pisar e ia furar o chão, né? Isso. E o Homem-Formiga, então, se pensar nisso, né? Que ele cresceu, ficou grandão. Em teoria, o pé dele teria que ser muito maior do que a proporção ali, né? Não tem um negócio desse? Tem um texto muito bacana que você pode procurar aí na internet, chama A Física de Lilliput. Cara, física de Lilliput. Isso é um texto da época dos blogs, quando ninguém fazia vídeo, né? A Física de Lilliput. Talvez até tenha vídeo, mas eu li na forma de texto. Até porque se foi lido é texto, né? Desculpa. Redundância. Mas a ideia toda é o seguinte. Aqui está no canal de matemática, o pessoal com certeza entende de proporcionalidade. Sim. Né? Quando você está estudando lá sólidos geométricos e fala de proporções, você sabe que se você reproduz exatamente a forma, o crescimento de área e volume não cresce linear. Se você pega, por exemplo, um cone e outro cone exatamente proporcional com o dobro da altura, ele vai ter o dobro da altura, 2 ao quadrado vezes a área, e 2 ao cubo vezes o volume. Certo. Então, quando a gente fala de pressão é proporcional à área, de forma inversa. Força dividido por área. Então, se eu pego a quino, por exemplo, e aumento ele todas as medidas, todas as dimensões 10 vezes, ele vai ficar 10 vezes mais alto. A área dos pés vai ficar 10 ao quadrado vezes maior. E o seu volume vai ficar 10 ao cubo vezes maior. Volume. Como massa é densidade vezes volume. Não, como densidade... Massa é densidade vezes volume. Ok, você só fez a troca aí. Então, se eu mantiver a sua densidade e crescer o seu volume 1000 vezes, a sua massa aumenta 1000. E aí o que acontece é que no contato do seu pé com o solo, o esforço feito sobre o solo, que é a força normal, não é a força peso, é a força normal, ela cresce com o seu volume. Mas a área do pé cresceu com a área. Então eu tenho 1000 vezes mais massa sobre uma área que é 100 vezes maior. Então o esforço feito fica 10 vezes maior e a estrutura do seu corpo pode colapsar. É por isso que na hora que você tem
animais mais massivos, como elefante, por exemplo. Elefante. As bases são diferentes de animais mais leves, como por exemplo uma gazela. Tá. Uma gazela pode ter patas pequenininhas e o elefante tem que ter patas grandes. O rinoceronte tem patas grandes e um aquino 10 vezes maior não teria um pé 10 vezes maior. Ele teria que ter um pé mais vezes maior. Na verdade, ele teria que ter um pé 10 vezes raiz quadrada. Na verdade, raiz quadrada de 10 ao cubo. Ou seja... Raiz quadrada de 10. Ou seja... O Homem-Formiga não poderia crescer do ponto de vista todo proporcional. Então ele cresceria, mas o pé dele ficaria muito maior ainda, né? Pensando no elefante, por exemplo. Ficaria com uma pata de elefante proporcional. As pernas deveriam ficar mais grossas para terem colunas de sustentação maior, já que a perna faz o papel de coluna de sustentação. Então ele não cresceria todas as medidas por igual. Ele ia ficar uma coisa mais cilíndrica. Entendi. E ele cresce todo por igual na ideia do negócio, né? É só a gente perceber, por exemplo, quando a gente vê aqueles super atletas de basquete, que eles são meio esquisitos, né? Eles são muito mais altos que a média e aí a agilidade deles é modificada, né? Você percebe que, por exemplo, você pega uma pessoa de 1,60m, a pessoa de 2,10m, mesmo que elas sejam ambas atletas de alto nível, a pessoa de 2,10m, ela tem uma agilidade comprometida. Sim. Porque ela tem uma estrutura corporal que o desenho daquela estrutura não é exatamente adequado para o tamanho que ele tem. Então entendi. muda muito. E isso é só um dos fatores, tá? Porque, por exemplo, a gente pode falar de radiação térmica também. A radiação térmica cresce com a área. Então, se o cara cresceu 10 vezes, a área dele da pele aumenta 100 vezes, aí o que acontece? A irradiação corporal dele aumenta 100 vezes. Como é que fica a questão de consumo de energia do próprio corpo? Eu não poderia me alimentar 10 vezes mais apenas, porque eu estou irradiando 100 vezes mais. Eu teria que comer muito mais. Então, meu estômago teria que ser maior. De novo, a ideia do Goku, né? Porque a gente brincou do Hulk, né? Esses super-heróis, pra conseguir fazer esse tipo de coisa, teria que comer igual o Goku, que come um monte de comida pra daí poder ter energia pra poder fazer, né? Só que aí no caso do Goku, ele tem as proporções humanas mantidas. Como é que cabe aquela comida no estômago humano, né? Olha que de comer eu entendo, eu como bastante, mas meu estômago tem limitações, né? Lembrando que a gente tá puxando o Goku aqui, e a discussão é da Marvel, não tem nada a ver com Marvel, mas é só pra poder fazer o parâmetro, né? Que tem que ter alimento. Um último ponto aqui, Ibis. Por exemplo, outra coisa que me incomoda bastante, ficou foda. É porque incomoda mesmo, né? Homem de Ferro, a propulsão dele na roupa, né? Porque, veja, como é que funciona aquela propulsão na roupa dele? Como é que é possível qualquer coisa daquele tipo? Porque, em teoria, ele tem primeiro que ele tem um gerador de energia no peito dele. Beleza, vamos dar um desconto pra isso. Só que parece que, do ponto de vista de propulsão, não é uma hélice que está girando para deslocar ar. Como uma turbina de avião, né? Você tem a hélice girando, que pega o ar, entrando, joga para trás, né? E joga mais rápido, e aí ele acelera e você vai para frente. Então a mão dele não é daquele jeito. Então parece que tem um tipo de coisa queimando ali, uma combustão. Mas se tem combustão, cadê o combustível nele? Né? Onde é que tá guardado? Ou algum gás preso. Me incomoda bastante a questão lá, que nos filmes aparece. Ele tá lá fazendo, flutuando, lá, aí aparece um foguinho, uma coisa do tipo, né? Como? Que negócio? Aí eu vou responder com 2 palavras. Não sei. Não Bicho, sei. Como é que o cara... porque assim, não faz sentido nenhum, né? O Homem de Ferro, embora seja um dos meus heróis prediletos da Marvel... É massa pra caramba. Aquele uniforme dele não tem sentido do ponto de vista pra fazer. De engenharia hoje em dia não tem um monte de problema ali. Mas é massa pra caramba. E assim, é como naquela conversa que houve entre Capitão América e Homem de Ferro no Vingadores 1, né? Que o superpoder é questionado sobre o Homem de Ferro. Você, sem a sua armadura, o que você é? Ele disse, eu sou um gênio. Um gênio filantropo e um bilionário. Filantropo, né? Então, assim, o Tony Stark, o maior superpoder dele é a inteligência. Certo. Né? Estudou bastante. Olha aí, estudar é um superpoder, te dá superpoder. Agora, a inteligência, por maior que seja, não destrói a física, né? Chega um momento que tem um limite ali. Mas enfim, é ficção, vamos brincar aqui. Isso. Aí o que acontece ali é que... Tem que ter alguma coisa ali, um gás, O reator, ele pode ser um reator nuclear, porque o Homem de Ferro, não sei se vocês lembram, ele tem um episódio de uma explosão e uns estilhaços. Isso foi no... atingem lá o peito dele. Isso, fica preso no coração e tal. E aí, ao invés de tirar os estilhaços, porque supostamente comprometeriam o coração e os vasos, ele bota um eletroímã no peito. Ok, que é justamente o tal do gerador ARC, não sei o quê. O gerador ARC é para fornecer energia para o eletroímã. Entendi. Porque como é que funciona um eletroímã? Você tem um material ferromagnético e você passa uma corrente elétrica através dele. Certo. E a corrente elétrica cria um campo
no entorno. Certo. Né? Efeito Oersted, né? Que inclusive era um professor universitário que estava preparando uma aula sobre eletrodinâmica, só que tinha uma bússola em cima da mesa. Por acaso, quando ele foi testar o circuito, a bússola defletiu. E ele, como assim? E aí, começamento investigativo, ele começou a manipular o circuito e ver o que acontecia com a bússola. Ele percebeu que quando invertia o sentido da corrente, a bússola virava para o outro lado. Então ele percebeu que existia uma influência da eletricidade do circuito sobre o magnetismo que interferia na bússola. Na bússola, tá. E isso é o primeiro registro de uma conexão entre eletricidade e magnetismo, que deu origem ao eletromagnetismo. Que é a ideia que ele usa para poder tirar o estilhaço. Isso. Mas, beleza, então aí, vamos assumir. O gerador ARC, ele poderia ser um gerador nuclear, né? Se de fusão, de ficção, de ficção ele com certeza é. Mas se ele é de fusão ou de fissão, aí eu não sei. Mas é o que acontece, ele poderia gerar energia elétrica de muita intensidade com pequenas massas, né? Pequenas massas transformadas. Sim. Mas o problema é que na propulsão, eu preciso de muita massa de gás sendo propelido. Né? Também. E onde é que está esse gás ali? Onde é que está esse gás? Né? Ele seria um caso de um dos superpoderes dele ser a superflatulência? porque não tem... Não tem um compartimento de gás lá. E só o que tem, por exemplo, na atmosfera ali ao redor dele não seria suficiente. Eu acredito que não. Nas turbinas de avião, por exemplo, você tem a alimentação frontal. Isso. Aí passa pela hélice. Isso. E tem a hélice. E a mão dele não. A mão dele tem só o negócio ali e acabou. Então. Nas propulsões de foguete, você tem reservatórios de combustível. Isso. Que é queimado. E aí na queima tem uma expansão violenta. E aí essa expansão dentro da câmara de explosão impulsiona para fora. Isso. E aí quando empurra o ar, ação-reação, o ar empurra de volta. Alguma coisa parecida com os pistões do automóvel, né? Sim. Você joga combustível, ele em baixa pressão se expande, tem uma ignição, explode. E aí quando explode, impulsiona, empurrando o pistão para baixo, né? E não tem nada disso no uniforme, é um negócio... Aparentemente não, tem alguma coisa que está na superfície, na periferia, e acende ali alguma coisa que faísca, inclusive tem uma cena que ele salta do avião, que ele está em queda, ele posiciona, e aí deixa um rastro de fumaça. De fumaça, né? E aí aquele rastro de fumaça é fumaça do fogo? Algum gás que ele está propelindo, o que é aquilo? Então, enfim. Que inclusive em avião a gente às vezes vê um rastro de fumaça, mas é diferente. Ali é uma condensação ao redor das extremidades do avião. Não é uma queima que produz aquela fumaça. Certo. No do Homem de Ferro, aparentemente é alguma coisa que queimou e fez. Enfim. Mas onde está esse... E lembrando que o que ele tem é aquele reator que alimenta o ponto de vista elétrico. Então, do ponto de vista elétrico, só se tivesse algum tipo de hélice para girar a hélice muito rápido, que nem um drone. O drone não tem combustível, você bota um drone com bateria, né? Mas tem a hélice, está deslocando o ar ali. Isso. Então, que hélice é aquela? Que ele não tem hélice nele. Tem que empurrar de volta. E aí, por exemplo, no caso do drone, a hélice ela é vazada. Ele empurra e vai para o lado oposto, o ar passa através da hélice. Né? No caso, a mão dele não é vazada. Ele tem um forninho ali, eu não sei direito. Alguém, por exemplo, que vai ser muito mais especialista do que a gente nessa parte, pode tentar explicar o que fala lá no quadrinho, né? Que vai ser a ficção. Mas assim, cara, muito obrigado por participar aqui. Foi muito bom ter você aqui. Já que vai falar de alguém, marca o Lito, aviões e música. Pode ser que o Lito tenha alguma explicação para essa parte, né? Enfim, pode ser. Gente, muito obrigado por assistir esse episódio aqui do Balada de Ideias. Eu tive aqui o nosso professor Ives, do canal Física Total. Vai lá, inscreva-se no canal dele. Inscreve-se aqui também e eu vejo você nos próximos episódios. Tchau. E se gostou, pede que a gente faz a versão 2 com DC. Tchau, gente.